Olá, eu sou o Fábio Reis e você está no 13º episódio do podcast Comunitalks, o podcast feito por quem e para quem gosta de comunicação. E nesse 13º episódio a gente tem como grandíssima convidada a Elizabeth Mazini. Seja bem-vinda, Elizabeth, tudo bem? Muito obrigada, Fábio, pelo convite. Estou super contente de estar aqui. Legal, também estou. E antes de a gente começar oficialmente a bate-papo aqui, dar os recados iniciais tradicionais aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez. Para quem ainda não conhece o Comunitalk, está chegando aqui pela primeira vez, então não é inscrito no canal do YouTube, não segue a gente no Instagram e no LinkedIn, você pode então se inscrever aqui no YouTube e seguir a gente no Instagram e no LinkedIn. Além disso, a gente também está nas plataformas de streaming de áudio, como as 5 principais. O Spotify, a Deezer, o Amazon Music, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Se você já gosta do projeto ou gostar desse episódio principalmente, né, você que está chegando agora, você pode contribuir de forma pontual por meio da chave Pix, né, durante a live, que está aqui na tela, é comunitalkspodcast@gmail.com, tá bom? Se você quiser contribuir de forma mais frequente, mensal, a gente tem a campanha na plataforma Apoia-se, tá bom? Essas informações, essas referências, esses links estão todos aqui na descrição deste vídeo, dessa live, tá? Agora vamos começar oficialmente aqui o bate-papo com a Beth. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Beth. Obrigado por estar aqui, por ter aceitado o convite. Ok. Primeira pergunta aqui que eu faço para todos, né, e para todas, são convidados e convidadas. Traduzindo, né, um pouco aquela, não sei se você assistiu ou ouviu, né, na verdade, o podcast Mamilos, que elas perguntam quem é você na fila do pão, a gente pergunta aqui quem é você na fila da comunicação. O que a gente quer dizer com isso? Como se deu a sua entrada dentro da área da comunicação e como tem sido a caminhada dentro dela até hoje, né? Ok. Bom, boa noite também a todos e a todas que estão nos assistindo nesse podcast, né? Tô bastante feliz de estar aqui. E é interessante, né? Esse ano é um ano bastante especial para mim. Eu, em 1983, portanto, há 40 anos, eu entrei no curso de Letras e Linguística da Unicamp, né? Então, há 40 anos eu trabalho, né, nessa área com a nossa língua materna. E aí, em 2003, eu ampliei um pouco o meu trabalho, eu vou contar aqui um pouquinho, para trabalhar numa carreira solo, vamos chamar assim, né, como consultora na área de língua portuguesa, né, professora e consultora na área de língua portuguesa, na área de comunicação oral, comunicação escrita e comunicação não verbal. Mas contando rapidamente, né, o meu caminhar, então, lá em 83, né, eu fiz os 4 anos de letras e linguística, depois eu enveredei para a área da literatura, né, na área da literatura africana, literatura cabo-verdiana, e eu fiz, né, um aperfeiçoamento nessa área. Mas aí, né, como eu nesse meio tempo eu já estava em escolas dando aula, desde 87, né, eu estava dando aula, então eu acabei voltando, né, para a área da nossa língua materna mesmo, que é a minha praia, sempre fui, e durante, né, de 1987 até 2005 eu trabalhei em escolas. A vida me levou para escolas particulares, né? E aí duas assim foram muito especiais e significativas na minha vida. O Instituto Educacional Parthenon, uma educação extremamente construtivista. Trabalhei lá 5 anos. Depois eu fui para a Escola Comunitária de Campinas. E nessas 2 escolas eu pude pôr em ação, né, todos os meus conhecimentos unicampísticos, com a questão de leitura, de compreensão, interpretação, produção de textos. Nesse meio tempo também, é importante dizer, eu trabalhei durante 18 anos no vestibular da Unicamp, né, primeiro como corretora, 3 anos como corretora da prova de redação do vestibular. Eu brinco que a Unicamp se libertou da USP em 1500, em 1600 eu comecei, né, no ano seguinte, acho que foi em 87, eu comecei a trabalhar no vestibular. E os outros 15 anos, então, eu trabalhei como supervisora de grupo de correção, ministrei cursos para professores, que a Unicamp fazia essa divulgação da prova, né, dos objetivos, da própria grade, e trabalhei, durante 18 anos eu trabalhei, né, nessa área, e foi um momento de muita leitura, muito trabalho com textos, então foi, assim,
um momento de grande aprendizado para mim. Então, essa coisa toda de lidar com o texto, saber ler, saber corrigir, né? Saber discutir sobre essa questão. Então, paralelamente a isso, eu dava aula, né? Mas aí, em 2003, eu falei, não, deixa eu testar, né? Ver como é que a coisa anda. E aí, assim, né? Eu entrei em contato com um escritório de advocacia em São Paulo, Tosini Freire, que foi o meu primeiro escritório de advocacia para o qual eu trabalhei, e trabalhei lá de 2003 até 2019. Ficou uma paixão, assim, com aquele escritório, né? Cursos para advogados, para advogadas, para estagiários, para área administrativa, secretárias, então foi assim uma delícia. Meu carro ia sozinho de Campinas até São Paulo, chegava lá, né, onde estava o Tosini. Paralelamente, em 2005, aí veio outro escritório, o Machado Meyer, depois, e sempre assim, um vai indicando para o outro, né, Veirano Advogados, sim. E assim a coisa foi crescendo, e tenho vários, né, escritórios, os últimos que também são muito queridos, que chegaram no momento pandêmico, né, que foi para mim foi um negócio assim muito impactante, porque eu nunca tinha dado aula online. Meus cursos sempre foram presenciais. E aí, então, uma pessoa me indicou para o LBS Advogados e Advogados, um escritório que eu adoro, amo, amei trabalhar e trabalho com eles até hoje em vários trabalhos que eu já fiz. Surgiu também o Buchatsky Advogados, lá em 2021, e agora o Zeigler Advogados, né? E é interessante, né? Porque os cursos que eu ministro, tanto para advogados como para outras empresas e outras instituições, porque não são só, né? Não é só a área jurídica nem a judiciária, 2 tribunais com os quais eu já trabalhei, do trabalho, tem toda essa questão do trabalhar efetivamente com a linguagem escrita e depois, mais um pouquinho, quando eu falar de um próximo trabalho que eu fiz, não, acho que vale a pena já tocar a historinha por aqui mesmo, né? Então, em 2003, quando eu comecei, eu apresentei o meu trabalho para a FPU na Unicamp, que é era a Agência para a Formação Profissional dos Funcionários da Universidade. E aí eu apresentei meu trabalho, e o meu trabalho foi aceito. Então eu fiquei de 2003 até 2014 prestando serviço com meu CNPJ para a Unicamp em cursos, primeiro de escrita e depois de 2007 até 2014 na área no PEAC, Programa de Excelência no Atendimento ao Cliente. E foi lá, né, nesse curso que eu trabalhava com a área de comunicação, oral, escrita e não verbal, que conheci a Magda Vulcano, Magda Sena Vulcano, uma psicóloga fantástica, maravilhosa, extremamente competente. Já aprendi muito com essa mulher, que eu chamo de amiga irmã, né? E nós começamos trabalhamos de 2007 a 2010, lá no PEAC, juntas, que ela dava aula de relações interpessoais e eu de comunicação, então a gente sempre dava os pontos de beijinho entre os dois conteúdos. E aí, em 2010, né, um outro braço do meu trabalho, que é trabalhar na área de gestão. Então, nós duas somos da área soft, como eu brinco, a gente brinca, né? Eu e a Magda, da área de gestão de pessoas. E aí tem a Bernadette Piazon, que ela é da área hard. Então, ela trabalha com projetos, com processos, com planejamento estratégico, né? Então, assim, 3 meninas super poderosas, né? Unidas aí em prol da gestão, né? Do trabalho de gestão. Então, e nesse trabalho nosso que a gente faz, rapidinho, né? O que a gente faz? A gente atua nas áreas de negócio, de saúde e de educação. Então, e a gente, né, efetivamente, a gente assessora essas organizações, né, nos seus processos de mudança em seu modelo de gestão, do tradicional para o estratégico. Então, a gente tem um trabalho bastante sólido já. Nós propomos ações, né, centradas na interação entre trabalho e processos, na necessidade de planejamento, projetos estratégicos, identificando principalmente a questão da interdependência entre as áreas e a necessidade do trabalho efetivo com integração, o desafio organizacional e pessoal da comunicação, né, as novas definições dos papéis de liderança. A gente tem um trabalho muito
focado, né, nas lideranças, na importância crescente da gestão do conhecimento, na educação continuada, na valorização do trabalho em equipe e no papel das atitudes nos tabuleiros dos conflitos. Né, que isso é da área da minha querida Magda. Uhum. Então, a gente tem também, né, vários clientes, isso tudo de 2010 para cá. Em 2010 também, mais um nicho de trabalho meu, eu tive a felicidade de ministrar um curso para ouvidores e ouvidoras. E aí, eu comecei de 2010 para cá, eu sou parceira também da ABO Nacional e da ABO São Paulo, né? Que é a Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman, e a secção São Paulo também. Fiz vários trabalhos lá, focados sempre na questão da comunicação e também, né, alguns trabalhos trabalhando com resolução de conflitos, né, questão da gestão mesmo. E aí eu gosto muito de trabalhar com ouvidoria, muito, adoro trabalhar com ouvidores. Por quê? Porque é uma área que eu digo, né? A empresa que é esperta, a organização que é esperta, ela privilegia, ela cuida, ela dá atenção, porque esse meu povo de ouvidores e ouvidoras, eles acolhem as manifestações, eles buscam as soluções, eles vão, a partir disso, eles orientam as organizações. Então, eles têm um papel extremamente estratégico. Então eles são, né? Eles têm um papel mediador, um papel pedagógico e um papel estratégico para, de fato, auxiliar as organizações a lidarem de forma mais efetiva, a resolverem os problemas, resolverem as queixas. Né? Então, assim, e a comunicação, ela tem um papel essencial, porque os ouvidores são, né? Eles são um canal de comunicação. É o último, né? O meu brinco, eles são o último da organização. Então, se os outros não deram conta, né? Os outros canais de atendimento, tá lá na ouvidoria, é a ouvidoria, né? Então, é ela que vai tentar, né, organizar e obviamente, na observância das normas legais. Então, é um trabalho que eu adoro fazer. Então, resumidamente, algo muito isso. proativo, assim, né? Super, né? super. Pra fazer tudo isso, né? É muito. Eu gosto demais de tudo que eu faço. E é interessante, né? Porque eu me formei para ser professora, né? Sim. Adoro ser professora, adoro a nossa língua materna, amo de paixão, trabalho com ela, mas assim, a vida foi me levando, né, para essa. Então, o trabalho com a comunicação, né, Fábio, você que é jornalista, é apaixonante, né? Então, quando a gente se infiltra nele assim e vai, então eu tenho esses outros braços aqui. E tem mais uma novidade, que é interessante, essa novidade mesmo, que provavelmente agora, no próximo semestre, a gente vai pôr pra galera, que é o quê? Né? Eu tenho uma parceria com o Mané, mas que é o Manuel Alves Filho. Ele é formado em jornalismo e ele tem 37 anos já de carreira, né, na área jornalística, já trabalhou em rádio, em jornais, em assessorias de imprensa. Ele foi assessor de imprensa na Unicamp durante 20 anos, que foi onde eu conheci, né, o Mané. E ele hoje, né, ele é editor-chefe do Correio Popular, né, mas ele também é cronista e dos bons. A escrita do Mané é uma delícia de ler. E aí ele tem uma coisa sobre a qual vou falar aqui provavelmente várias vezes, que é a escolha do vocabulário. Né, que a gente precisa, as pessoas precisam aprender a escolher o vocabulário pertinente ao assunto sobre os quais elas falam, sobre os quais elas escrevem. Então, assim, o vocabulário do Mané nas crônicas é um deleite, assim. Eu me divirto, é uma delícia. E, além disso tudo, ele é chefe de cozinha. Então, o Mané é uma coisa, assim, adoro essa parceria que a gente fez, que é a famosa não ainda, mas ficará, né? É a Verbum, que é uma incubadora de autoras e de autores. O que a gente pretende com isso? O nome é bastante interessante, acho eu, né? Achamos nós, que é um trabalho com escrita para as redes sociais, para as pessoas que trabalham, que divulgam seus textos nas redes sociais. Quer dizer, é preciso um cuidado com esses textos que ali aparecem. Né? Então, necessariamente é preciso construir
essas pessoas que publicam, né, elas precisam construir um conceito, né, de autoridade, elas precisam construir a sua reputação, e isso passa por uma construção de conhecimento, né, passa por saber escrever de forma, né, de forma clara, de forma objetiva, de forma direta. Então, assim, esse trabalho nosso, que a gente começou a desenhar no início do ano passado, né, os objetivos, então, é potencializar as competências de cada um para a escrita, fomentar a exposição do pensamento, trabalhar com conceitos como autoria, coautoria, né, e estimular a criatividade e a capacitar, né, a incubada e o incubado quanto ao domínio da nossa língua, né, e ao emprego de técnicas estilísticas e do melhor uso dos diversos gêneros discursivos. Então, é um trabalho novo, que a partir do segundo semestre agora ele vai entrar em circulação na mídia para as pessoas conhecerem. Legal. Pronto. Falei muito, né, Fábio? Eu desemberto para falar, é uma A gente coisa vai falar absurda. um pouco mais sobre a Verbo na reta final do episódio, mas vamos entrar aqui naquela parte que a gente até conversou, né, antes de Sim. começar aqui, que é o e-mail, né? A Beth trouxe pra gente aí um e-mail, estudo de caso aí dentro da sua carreira, né? Acho que também agora que você vem espalhar para todos nós, né? Então, se você puder ler o e-mail, e aí a gente vai conversando aos poucos. Eu vou Por que contextualizar. você, depois a gente vai abordando, por que você o trouxe, o que a gente pode, né, Tá, tirar de reflexão em legal. cima dele e tudo Tá. mais. Então, é o seguinte, existe um poema do Drummond, nosso Carlos Drummond, que diz assim: lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Isso é a mais pura verdade. Tem sonhos, né? A gente fala, a gente... Sim. Bom, então, existe um filósofo e linguista, que ele é tido como pai da argumentação moderna, chamado Perelman, Chaim Perelman. E ele afirma que a escrita é uma ação reveladora, né? Que nós nos mostramos por meio daquilo que a gente escreve. E né? Então, o texto transmite uma imagem de quem somos. E aí eu estico isso, né, para a nossa fala também, né? Assim como a postura que a gente adota no momento da nossa conversação. Então, eu gosto muito desse e-mail, contar para vocês, eu tive acesso a esse e-mail em 2003. Lá no meu primeiro escritório amado, o Tosini Freire. Eu ministrava um curso para advogadas e advogados juniores, e daí a gente estava trabalhando exatamente com o conceito de coerência. Foi um curso de 30 horas, uma delícia, né? Amo trabalhar com advogados, com advogadas, com estagiários. Adoro trabalhar com o texto jurídico. Adoro trabalhar com isso. E aí, então, ela trouxe para mim. Nós estávamos trabalhando com isso, ela chegou cedo e veio, né? Assim, ela é uma pessoa, isso vale, eu tenho que contar algumas coisas dela, porque isso vai fazer referência lá pro nosso e-mail aqui. Uma moça extremamente educada, bonita, fala super bem. Então, lá em 2003, gente, nós estamos aí há 20 anos, né? Ela chegou com esse texto e falou assim para mim, Beth, ela estava com o papel assim na mão. Ela falou, Beth, antes da nossa aula começar, será que dá para você ler para a gente esse e-mail? Porque esse e-mail tem algumas coisas assim estranhas. Eu falei, gente, eu pensei, né? Fábio, perguntou-lhe eu agora. O que seria um texto, um e-mail estranho para você? A escrita desse e-mail estranha. O que isso te leva a pensar? Vai, vamos lá. Sim. Agora sou eu que faço pergunta para você. A gente tinha conversado um pouco sobre, e eu vejo a palavra estranho algo como neutro, assim, nem muito positiva, minha experiência pessoal, né, que nem negativa. Então, se alguém fala que, tal coisa tá estranha, vamos pegar o exemplo aí do e-mail, o e-mail tá estranho. Assim, possivelmente ou provavelmente, né, eu imagino que algo esteja sendo usado de forma diferente que a gente está acostumado, ou seja, no caso aqui, questão de vocabulário. Eu não imagino um e-mail escrito com muitos erros de português, enfim. Sejam quais eles forem, né, os erros. Então eu falo assim, calma aí, então palavras tipo que eu não tenho muito conhecimento, ou que a pessoa
também jogou ali, talvez ela Tá. nem ela tenha conhecimento do que ela tá falando. Tá. Então eu vejo dessa forma. Aí se você falasse como se fosse uma coisa esquisita ou de um adjetivo desse pra cima, né? Tá. Aí eu acharia que é um texto muito mal feito de alguma forma. Ok, tá certo. Então, Então, olha só. Então, e aí eu li. uhum, Peguei o texto e li, né? Tava com o texto na papel na minha mão e li, né? E aí, esse texto, eu sempre, gente, de 2003 para cá, todos os meus cursos de comunicação escrita eu trabalho com esse texto porque ele mostra para nós exatamente o que nós não podemos fazer. Nós, produtores de texto, né? uhum, Qualquer que seja o sim. texto que a gente escreve, né? Tem umas questões aqui que são muito interessantes, por isso que eu gosto de falar, já que eu trabalho com língua escrita faz muito tempo, né? Uma, uma dica, né, para todo mundo que está aqui nos ouvindo, quando a gente escreve, nós não podemos nos esquecer de, primeiro, qual é o objetivo do nosso texto? Por que a gente escreve? Qual é o objetivo que você tem, né, que cada um de vocês tem, no momento em que você vai escrever o seu texto? Uhum, Depois, quem são, né, os nossos interlocutores, as nossas interlocutoras, para quem é que esse texto se dirige? Que, uhum, inclusive, daí saem os graus de formalidade. uhum. Porque é comum você ter lá, a pessoa começa com prezado senhor, no meio do caminho já chama de você, lá no fim já manda um abraço, né, apertado para aquela pessoa. Quer dizer, vai se tornando íntima do ser do interlocutor, à Sim. medida que o texto avança, né? Aham. Então, é complicado essa coisa do grau de formalidade, em especial no universo profissional, né? No dia a Aham. dia, Sim, sim, com quase nem se certeza. usa mais e-mail, né, para Aham. falar a verdade. E aí, então, o objetivo do texto, quem é o interlocutor, qual vocabulário que a gente deve usar, né? E o vocabulário, para todo mundo que está nos ouvindo, tudo começa daqui, na verdade. E eu já começo aqui também a falar, já puxo aqui uma coisa que eu sei que o Fábio vai me perguntar em algum momento, com certeza, a questão da norma culta, né? Do uso da norma culta. Aham. Então, por exemplo, né? Como que é? Por que que o vocabulário é tão... por que que o vocabulário é importante para aquilo que a gente escreve? Então, olha só, né? Como que é? Vamos imaginar. É como se a gente tivesse uma espécie de um balãozinho aqui, na nossa cabeça, aqui, né? Tá lá dentro, mas tá aqui. E esse balãozinho, ele tem lá 10 caixinhas. 10 caixinhas. Essas caixinhas, elas guardam em cada uma delas uma classe gramatical da língua portuguesa, que é a famosa morfologia da língua Sim. portuguesa. Então, você tem lá uma caixinha que tem substantivo, outra tem verbo, outra tem adjetivos, outra tem advérbios, outra tem preposição, outra tem conjunção. Todos os, né? Sim. Os 10 blocos, né? Uhum. Das classes gramaticais. E o que que a gente faz quando a gente vai, senta e escreve mesmo quando a gente fala? A Uhum. gente pega dessas caixinhas, Uhum. as palavras e vamos pondo uma na frente da outra quando a gente sai escrevendo, ou quando falamos. Nós Uhum. vamos falar da escrita primeiro. Sim. A gente vai escrevendo. Então, é aí que a gente. Então, primeiro é o que a gramática chama de análise morfológica, a morfologia da língua, que são essas classes gramaticais. Sim. A gente pega essas palavras e põe lá. Aí, à medida que a gente organiza essas palavras numa sequência, a gente vai formando a sintaxe da língua portuguesa, que é a famosa, o quê? Horripilante para alguns, né? Amada por outros, que é a análise sintática, né? A Sim. análise sintática Sim. da língua. E aí que entra, né? Aquele monte de estruturas, que depois eu volto a falar disso quando a gente for retomar a questão da norma culta. Uhum. Então, a gente tem, então, as palavras que a nossa língua materna nos dá. A gente vai pondo ela, uma palavrinha depois da outra, e criamos as frases, criamos os períodos, criamos os parágrafos, né, da Uhum. nossa língua. Sim. O resultado dessas sequências sintáticas, elas formam a semântica da nossa língua e da nossa escrita, que é a construção de sentido. Então, né, a nossa língua portuguesa é que nos oferece tudo isso. As palavrinhas, a sequência que a gente faz, e aí é que a coisa pega, né? Como é que a gente organiza isso para construir os Sim. nossos sentidos. Uhum. Então, né? Então, qual é o objetivo do texto? Quem é nosso interlocutor? A gente não pode esquecer disso. Qual é o vocabulário que a gente usa, porque ele é extremamente Sim. significativo. E como é o fio condutor, que é a construção da coerência, né? Do texto, a sequência dos argumentos. E aí,
né? Disso vocês não podem se esquecer. Esses quatro objetivo, interlocutor, vocabulário e a questão do fio condutor, a organização dos argumentos. Então, agora eu vou ler o famoso e-mail. E aí vocês todos que estão nos assistindo, e você, Fábio, vocês vão pensar, hein? Qual é o objetivo do autor? Ah, quem é o autor? Deixar bem evidente. Esse texto, o que foi? Não, deixar bem evidente que eu não faço ideia do que está escrito. Não, o texto, não, imagina se eu ia fazer. Imagina se eu ia ler para você, você ia, não tem isso aqui, tem que receber, assim, ouvir, né? Então, voltando lá, né, a advogada, a Mariana me entregou o texto e eu li para os advogados e as advogadas que estavam lá no curso, né? E como é que ela teve acesso a esse texto? Ela nos contou que há uns 10 dias ela havia se encontrado com esse advogado. Gente, é carioca por acaso, né? Por que eu falo que ele é carioca? Porque aparece a referência ao Rio de Janeiro aqui. Adoro o Rio de Janeiro, se pudesse moraria no Rio de Janeiro, amo os cariocas, mas o texto é de um carioca, né? Lá em 2003. E aí ela se encontrou com esse carioca no fórum em São Paulo, né? O curso era o Tosini, essa unidade, a unidade principal era em São Paulo, né? Mas também fui para as outras unidades trabalhar também lá. E aí ela se encontrou com ele, disse ela, Fábio, que conversaram 5 minutos, só 5, puramente sobre questões profissionais. Ponto. Nada pessoal, nada, absolutamente nada. Ponto final. Ixi. E aí ela então pediu a ele pediu a ela que buscasse, né, algumas informações sobre um determinado processo. Ela foi lá, buscou e encaminhou para ele. Justo na véspera da nossa aula, ela recebeu um e-mail dias depois que ela tinha enviado. Então, gente, a história é essa, né? Entendida. Só sobre assuntos profissionais, 5 minutos, nada além disso. Então, todo mundo aí começa a pensar. Primeiro, qual é o objetivo desse advogado? Nem me lembro mais do nome dele, não interessa. Quem é a sua interlocutora? Para quem é que ele escreve de verdade? Como é o vocabulário escolhido por ele? Como é o fio condutor, a sequência dos argumentos? E aí vocês também vão pensar e vão dizer o que será, então, o estranho que a Mariana disse, ok? Vamos lá. Fábio, nós vamos dialogando, tá? Você vai falando. Tá bom, perfeito. Então ele começa com: prezada Mariana, bom dia, como vai? Bom dia, como vai? Espero que você e sua família estejam bem. De início, quero agradecer a você por sua gentileza de anotar as informações do processo Y. Inclusive, gostaria de humildemente desculpar-me por não ter incontinente agradecido o e-mail que você me mandou. Faça-o agora, portanto. As informações que você coligiu foram muito úteis e alvissareiras. Algum comentário a fazer? Por que você tá rindo? Tá bem 880, assim. Parece bem íntimo, às vezes bem distante, bem formal, depois bem coloquial. Pois é. A escolha de vocabulário, vocês vão observar, viram que ele usou, que apareceu primeiro humildemente aqui, né? Que é um advérbio, que são as palavras mais longas da língua portuguesa, humildemente, frequentemente, né? Sim. E ele vai usar, acho que o maior aqui também, que eu já vi escrito. Então, faça-o agora, portanto, que ele está dizendo para ela, você que me agradeça-me, né? Faça-o. Claro, ele pode ter errado, eu faço agora, né? Portanto, tal. Mas as informações que você coligiu é um verbo muito da área jurídica, que você juntou, né, e encaminhou. E foram muito úteis e alvissareiras. Se você procurar o que é alvissareira, é aquilo que alviça, não adiantou muito, né? Mas alvissareira é aquilo que é muito bom, sabe? Aquilo que alvisa, aquilo que é bom, aquilo que é gostoso, aquilo que você... Eu falei, mas eu também nunca tinha visto essa palavra, eu confesso. Vamos lá buscar no dicionário, na época, né? 2003, fomos lá buscar no dicionário, então é isso. Eu falei, mas era tão importante, tão estimulante assim. Não, Beth, eram informações básicas. Então, começamos por aqui. O Fábio riu, né, Fábio? Então eu quero já fazer uma ressalva aqui. O Fábio riu, acredito que Fábio vai rir mais, eu também, provavelmente, e quem estiver vendo, talvez você também possa rir. É muito importante dizer, nós não estamos em momento algum rindo da pessoa que escreveu. Nós estamos rindo daquilo que o texto dessa pessoa fez com a gente, nos levou a rir, né? Então, é o texto, eu nem me lembro mais o nome dele. Continuando.
Lembra, né? O objetivo, então, dele qual era, Fábio? Principal. Nessa meio. Deu no e-mail. Qual era? Saber. Agradecer. Sim. Isso. Não só. Agradecer as informações que Sim. ela encaminhou, né? Aí ele continua. Acredito que esteja para ser designada a data da audiência. O último andamento que consta na internet é o seguinte. Acredito que? Que esteja para ser designada Tá. a data da audiência. O último andamento que consta na internet é o seguinte. Vinham lá os dados do processo, que obviamente não nos interessam. Então, até aqui, processo, está falando daqui. Tá. Em uma próxima ida minha a São Paulo, eventualmente, caso não fosse estorvá-la sobremaneira, poderíamos combinar de nos encontrarmos, em primeiro lugar, para que eu possa agradecer-lhe pessoalmente, mas também para conversarmos um pouco ou, quiçá, tomarmos um suco de laranja. Vai, Fábio. E aqui? Continua a mesma pegada. Né? Não que tivesse uma pegada estabelecida, né? Essa mescla de formalidade com Isso, algo né? E parece olha o íntimo. uso do vocabulário, né? Mas aqui o assunto continua sendo agradecer ou o assunto mudou? O que você acha? Na verdade, assim, como espero que você e sua família vão bem, não parece que só quer agradecer, quer conhecê-la pessoalmente também. Isso, quer conhecer pessoalmente também, né? Aham. Então, observa os vocabulários que ele vai usando, né? E, Estorvala. e quando ele pega essas palavras assim, um pouco mais complicadas, parece que quer impressionar a pessoa do Impressionar. outro lado. Exatamente. As E não só no pessoas. sentido profissional, pessoal Não, também. pessoal também, Ah, né? Essa coisa de impressionar é sempre, desculpa o termo, é uma desgraça na sim, escrita, né? Essa coisa de escolher vocabulário sim, que o outro sim, não então, né? Isso aí, escrever bem é escrever simples, ponto final, né? sim. E aí ele fala, aqui é um problema de escrita que é muito engraçado, eu me divirto. Para que eu possa agradecer ele pessoalmente, então nos encontrarmos, né? Para que eu possa agradecer ele pessoalmente, mas também para conversarmos um pouco ou, Sim. quiçá, tomarmos um suco de laranja. E aí vamos parar um pouquinho, porque a história é a seguinte. Então ele quer se encontrar com ela para agradecer. Vocês vão ver que o agradecimento escorre até o fim, né? Sim. É agradecer pessoalmente, mas também conversar um pouco. E tomar um suco de laranja. Quiçá, Ele colocou talvez. o ou, né? E Então, aí tipo, ele se ela faz não um fala ou. assim, não precisa agradecer. Se ela fala assim, não precisa agradecer pessoalmente, então só vamos tomar o suco. Então é assim. Entendi. O ou, o que o ou faz? O ou exclui Sim. conversar um pouco e tomar o suco, ou conversar um pouco só, ou tomar o suco de laranja. Então, imagina que eles decidam por só tomar o suco de laranja. Não vai né? conversar. Não vai conversar. Entra lá, garçom, por gentileza, 2 sucos de laranja, cada um toma o seu e sai. Então, tipo, esse ou vale na escrita. Você pode Sim, pôr, sim. desde que você cuide, né? Para que tanto caiba na construção do sentido e como ou, né? Uhum. Então, aqui vai. Aí, continuando. Então, já tem aqui um viés de quero conhecer você, né? Uhum. Mas, mudando um pouco de assunto, gente, não usem esse tipo de expressão, mudando um pouco de assunto. Isso aparece muito em jornais televisivos. Mudando um pouco de assunto. Mudando de assunto, a gente muda, sabe, no caminhar da conversa. Sim. E escrito ainda, mudando um pouco de assunto, e agora vocês vão ouvir o pouquinho que Poderia ele que mudou. avaliar essa propósito. Mudando um pouco de assunto, o que achou da escolha do Rio de Janeiro como a cidade brasileira candidata à sede dos Jogos Olímpicos de 2012? Do pouco que conversamos, percebi em você um certo viés ou pendor para as práticas esportivas. Gente, agora vamos com calma. Vai, Fábio. Agora eu tô sentindo vergonha alheia, ou o que o pessoal chama desde o ano passado de cringe, né? Enfim, mas tudo bem. Mas então, vamos lá. Ele já foi, né? Mudou o assunto, claro, pensado já. E aí ele diz para ela: percebi em você um certo viés ou pendor para as práticas esportivas. Fábio, se a gente pudesse resumir em uma palavra, ele dissesse para assim: Mariana, você é o quê? Você é o quê? O quê? Ele falando pra ela? Dizendo, percebi em você um certo viés ou pendor para as práticas esportivas. Mariana, você é? Atleta? Atleta, que mais? Não, que mais? Parece gostar de esporte. Gostar de esporte, tá certo. E como é que ele vê isso? Eles não conversaram sobre nada sobre isso, ele estava olhando para ela. Como é que ele chega nessa? Vai, vamos! O que ele tá querendo dizer para ela? Falo eu, então.
tá? Hum. Mariana, você é gostosa. Que ele é carioca, né? Eu adoro, gente, o dialeto carioca, né? Esse som sibilante desse S. Mariana, você é gostosa. Gente, alguém imagina, né? A gente, sexo feminino, ouvir alguém falar assim, olha, percebi em você um certo viés ou pendor para as práticas esportivas, até que a gente vai pensar o que é que essa pessoa está falando, o que ela está dizendo. Então, eu brinco que dá quase para a gente colocar o hino nacional aqui, sabe? O som, pararararão, pararararão, um certo viés ou pendor para as práticas esportivas, né? Então, vejam, percebam a escolha, a articulação dos parágrafos, como é que ele vai fazendo. Aí, continuando. Já sendo desbragadamente curioso, esse é o advérbio maior que eu já vi. Poderia saber em qual universidade você estudou ou estuda? Você sabe o significado da palavra desbragado? Não. Não, então, isso é importante. Por quê? Porque a palavra desbragado é algo que não foi pensado, é uma ação que a pessoa faz sem pensar, sabe? Nossa, fiz, né? Fiz, não dava tempo, não deu tempo nem de pensar, eu fui lá e eu fiz, né? Então... Quase que por impulso. Por impulso. Agora, gente, vocês acham que saber em qual universidade a pessoa estudou ou estuda é uma curiosidade desse tanto, desbragada, aquele negócio que você não consegue controlar? Não dá. Então, é para usar o quê? A palavra. É para usar o desbragar, é uma palavra nova, palavra bonita, né? Cintilante até, né? Forçar uma situação para usar uma palavra que ele conhece, enfim, mais sofisticada. Ele buscou palavras no dicionário, eu tenho certeza. Uma prática grande aí do e-mail é o eufemismo. Mas sem dúvida, né? E aí ele continua. Por fim, em que pese a não probabilidade de novidades pelos próximos dias a respeito do processo, gostaria de pedir-lhe o obséquio de que você perscrutasse se há algo de novo no processo. Você quer perscrutasse, eu faço ideia. Uau, perscrutasse. O que tá em volta é o quê? Eu entendi assim, tipo, eu gostaria que se houvesse novidade você me contasse a respeito. Isso. Tá vendo? Às vezes a gente não sabe qual a palavra, o significado da palavra, mas o que tá em volta, o contexto em que ela aparece, nos ajuda, né? Nos ajuda. Então, quer dizer, perscrutar é você vasculhar, é você buscar de novo com mais cuidado. Entendi. Aí eu pergunto à sua pessoa, Fábio, por que ele tá pedindo para ela fazer isso? Lembra que ela falou, né, no começo? Beth, era algo simples, uma coisa... Para que ele estava pedindo? Para poder conversar. Para poder manter contato? Sim. Opa, né? Ele falou que era conversa. Ele poderia ter terminado, por exemplo, lá na parte do suco de laranja, e ele já emendou uns 2, 3 assuntos para forçar um pouco mais que eles conversem. Isso, já pessoalmente, né? De novo, se encontrem. Já tem um assunto. Isso. E vê que o tom muda, porque aí ele entra para a questão jurídica, né? A questão do aquilo que ele tinha solicitado. No mais... Então, por fim, veio um por fim. Por fim que a gente espera que termina ali, né? Concluir. Por fim, acabou. Que, aliás, essa coisa de por fim, no fim de e-mail, gente, por fim normalmente é o último parágrafo, nesse caso aqui não é, porque ele incumpridou um pouquinho mais. Mas assim, por fim, às vezes é óbvio, né? É óbvio, o último parágrafo é o fim mesmo. Mas vamos lá. No mais, fico no aguardo de sua mensagem, reiterando minha disposição de adminiculá-la no que preciso for aqui pelo Rio de Janeiro. Né? E aí... essa palavra, adminiculá-la, né? Eu também nunca tinha visto ser usada. Aí eu lancei mão, né? Da origem da palavra, a etimologia da palavra. Então, se a gente tira o culá-la, o que sobra? Adminir. Adminir faz a gente pensar no quê, administração. Fábio? Administração, administrar. O que um administrador faz? Numa empresa? Gere. Ele cuida, né? Sim. Ele cuida. Acompanha, supervisiona. Acompanha, supervisora. Então, no mais que eu não aguardo sua mensagem, reiterando minha disposição de ampará-la, né? Ajudá-la no que preciso for aqui pelo Rio de Janeiro. Obrigado mais uma vez por tudo. Tudo o quê? É outro tipo de estrutura, essa coisa de fim. Obrigado por tudo. Tudo o quê? O que ela fez? Eu também não gosto. No campo pessoal e profissional, quando alguém fala desculpa por tudo, obrigado por tudo, eu falo tudo o quê? Tudo o quê? E aqui, no caso, ele fez um pedido, né? E ela mandou. Sim. Então, tudo o quê? E daí os advogados, os meninos em especial, falam assim, Beth, eles já estão agradecendo, obrigado por tudo que há de vir, né? Sim, sim. Tá pensando... parece que ele tá já agradecendo a resposta dela, que nem teve ainda. A resposta. E aí ele termina, um beijo, um abraço e até breve. Olha como ele insiste nesse até breve. Mas ele tem esse objetivo, claramente, ele tem. Sim. Né? Eu brinco, eu falo um objetivo do vem cá, meu bem, né?
É o objetivo de rever, de tomar um suco de laranja, ou quiçá só conversar, e assim ele vai. Obrigado mais vezes por tudo, um beijo, um abraço e até breve, cordialmente. Gente, isso aqui, eu adoro esse e-mail, esse texto, porque a gente consegue perceber claramente quando a gente volta lá para aquelas três partes que eu falei, o objetivo do autor. Ele tem claramente dois que são muito distintos, né? O primeiro é agradecer, e isso escorre o tempo todo. E Sair o com outro ela. é, vem cá, vem para o Rio de Sim. Janeiro, quando você vier para cá, quando eu for para aí, né? Vamos nos encontrar. Sim. Qual é o número do seu telefone celular? E assim vai. O vocabulário que ele escreve, que ele escolheu, Fábio, o que você acha desse vocabulário? É pertinente? Não é? O que você achou? Bom, eu não conheço a moça aí, né? Mas eu acho que não é pertinente. Principalmente pela variação grande, né? Ele deveria, em tese, né? Pelos 5 minutos de conversa que ele teve com ela, identificar se poderia ir mais o meio termo, ou ir mais pro coloquial, ou ir mais pro Pro formal. formal, né? E aí ele variou entre todos. Eu falo que esse texto aqui é um texto patinante, né? Então, a probabilidade é enorme da pessoa ter a reação que ela teve ao comentar contigo, né? Tipo, um texto Isso é o estranho. estranho. Esse E, é o estranho. e em muitos casos pode acontecer da pessoa falar assim, eu não entendi. Assim, tipo, eu não entendi o Eu não entendi, objetivo. não entendi. Analisando profundamente, igual a gente conversando aqui, dá pra entender. Mas às vezes a pessoa tá no dia a dia dela, recebe um e-mail Uhum. dela, calma aí, o que tá acontecendo aqui? É verdade, né? Então, quando a gente tem esse cordialmente, então veio obrigado, um beijo, um abraço e até breve, cordialmente. Cordialmente é o formal do formal, né? Isso vale Uhum. para ofícios, sabe? Sim, Na sim, área administrativa, ofícios, né? sim, Ninguém mais usa cordialmente. O sim, atenciosamente cai bem, mas sim. nem o atenciosamente aqui caberia, né? Então, um beijo, um abraço e até breve. Eu brinco, eu botei o Z, né? Eu nem me lembro, mas o Z é o meu de zorro, né? Uhum. Esse Z é de zorro. Então, quando a gente olha para E, esse. e parece também que, tipo, ele tava na dúvida. Eu não sei se ela gosta mais de uma mensagem, tipo, de uma escrita, de uma conversa mais íntima, coloquial, assim, mais informal, ou algo mais formal. Aí ele atirou por todos os lados. Então, aí é Então, que tipo, tá. Então, nesse caso aqui, e aí, né, eu vou dar algumas dicas aí para ninguém correr riscos, né? Porque isso aqui é o extremo, assim, né? Mas aham, são posturas que a gente deve ter no momento nosso de escrita, que eu acredito piamente nisso aqui que eu vou ler para uhum, vocês. Então, assim, né? A primeira coisa que a gente tem que ter claro para nós é a gente ter consciência do que a gente pretende transmitir, que é o bendito do objetivo. Então, esse moço, ele tinha dois objetivos muito diferentes, né? O primeiro era agradecer, e o outro era convidar, encontrar, tomar um suco de laranja, conversar, quero te ver, vem para o Rio de Janeiro, que eu te adminiculo, te ajudo, vem para cá, né? Então, pelo menos, ele deveria ter feito dois e-mails. O primeiro, agradece, pá, 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 pá. No segundo, né, tendo em vista que, né, aham. Aproveitando. tendo em vista, Uhum. aproveitando o ensejo, que talvez ele utilizasse essa Sei, palavra, mas sei. tudo bem, né? Aham. Essa coisa do chaveco, vamos falar assim, né? Sei, Então, sei. essa coisa da aproximação, mas ele misturou. Então, Sim. o que nós, como produtores de texto e produtoras de texto, a gente precisa, então, ter algumas posturas. Então, vou eu aqui com a minha listinha. Tá, e a outra, quem era a interlocutora dele? Era uma só? A interlocutora dele o tempo inteiro foi a Mariana, advogada? O que você acha? Se for pegar a Mariana, acho que advogada e, né, a versão também pessoal dela. Pessoal, a Mariana Pessoa, né? Ah, é. Aquela que tem um certo viés ou pendor para as práticas esportivas, né? Exatamente. Para ela, Sim. né? Que ele, então, quer dizer, essa confusão, e aí a escolha, né? Vem essa escolha desse vocabulário completamente inadequado, que eu tenho certeza, esse cara, ele releu esse texto e ele trocou palavras, ele foi buscar essas Sim, preciosidades, assim, né? Que no fim dá um tiro no próprio pé, com né? certeza. Porque. Então vai lá, então todo mundo, hein? Primeiro, ter consciência do que você pretende transmitir, que é o seu objetivo. Não perder o foco em quem é o seu interlocutor ou quem são os seus interlocutores. Então, ele tinha, por isso, o primeiro e-mail. Foca na advogada Mariana, depois na Mariana, aquela que tem um certo viés ou pendor para as práticas esportivas e tudo bem, né? Preocupar-se com a linguagem que você usa, com o vocabulário, né? Por quê?
Porque a gente precisa dizer, né? A gente precisa dizer o que de fato a gente precisa dizer por meio de um vocabulário pertinente e adequado, né? E o vocabulário, ele também ajuda na questão da própria formalidade que o texto exige, né? E aí, se preocupar também com o uso dos mecanismos que a nossa língua materna nos oferece, e aí entra a modalidade culta e os mecanismos coesivos. Depois, saber organizar de maneira clara e objetiva os argumentos que você vai utilizar durante a interlocução, né, no processo de escrita. Sempre pensando qual é o meu objetivo, quem é o meu interlocutor. Um problema que eu vejo muito comum em e-mails que eu recebo, porque todo curso que eu ministro, Fábio, eu peço, antes de mais nada, eu faço um diagnóstico da escrita das pessoas que vão fazer o curso. Então, seja uma empresa, seja um escritório de advocacia, seja qualquer outro tipo de organização, né? As pessoas que vão participar, elas encaminham textos escritos para mim. Então, textos longos, textos curtos, porque eu já li muitos textos longos ótimos, textos longos como esse, complicados, já li textos curtos, não se enganem, não preciso reler porque o texto é curto. Não, releia. Passou de uma frase, olhe lá ainda, releia, né? Porque eu já li textos curtos que você fala, o quê? Como assim? Né? E textos curtos, super, super bons, super bem escritos. Então, eu peço, né? E faço essa análise dos textos dessas pessoas e dali eu retiro, né? Tiro aquilo que eu percebo que são as dificuldades daquele grupo e as boas práticas também de escrita, porque isso é fundamental mostrar para o grupo. Sim. E eu trabalho efetivamente com trechos de textos daquelas pessoas que estão ali. Por isso que eu chamo, eu gosto muito de chamar os meus cursos de escrita de laboratório de linguagem escrita. Por que laboratório? Ali se faz testes. A gente testa a linguagem, como as pessoas escrevem, o que pode mudar, como é que muda, como é que pode escrever de outro jeito, de uma forma mais direta, de uma forma mais clara. Então, eu gosto muito desse nome, laboratório, né, de linguagem escrita. Então, nesse processo todo aí de análise, né, aí eu passo a discutir, a trabalhar essa coisa do organizar, né, essa forma, essa maneira clara e objetiva, os argumentos que a gente utiliza quando a gente escreve, né. E aí, a famosa organização, né, o famoso projeto de texto. Defender o seu ponto de vista. Por meio do quê? Dos argumentos, dos dados, dos fatos que você tem. Depois, não se desviar dos objetivos e da argumentação e de seu interlocutor, de sua interlocutora. Tentar não misturar objetivos diferentes, que é o caso desse aqui. Então, o que é muito comum eu ver em e-mails? É assim, a pessoa, por exemplo, tem três assuntos, né, ou três, o assunto é o mesmo, mas ela quer focar três coisas diferentes, ou são três assuntos, e aí a pessoa começa. No primeiro parágrafo ela traz o primeiro, no segundo parágrafo ela traz o segundo, o segundo assunto que ela queria analisar, aí ela se lembra de uma coisinha do primeiro e põe embaixo desse segundo parágrafo. Aí ela começa o terceiro parágrafo com a ideia do terceiro, depois ela volta, percebe que ainda tinha que escrever mais alguma coisinha do primeiro, do segundo. Então, fica essa coisa, né? Essa coisa alinhavada desse jeito confuso. Então, uma dica que eu acho assim que é muito importante, né? Se você tem mais de um assunto ou mais de um objetivo, esgota um de cada vez. De verdade. Fábio, tenho 3 assuntos para discutir com você, para apresentar para você, para trazer para você, para nossa reunião. O primeiro, pá. O segundo, pá. O terceiro, pá. E depois, se precisar, alinhava isso aí e termina. Por quê? Porque você bloca de verdade ali os assuntos. Não fica essa coisa de depois lembra de um pedacinho, põe para. Então, porque isso confunde muito, desorganiza a fluência, né, do texto. Então, isso é muito importante também. Outra coisa, depois que você escreveu, o texto precisa descansar. O texto precisa nanar, né? E aí eu sei. Nossa, Beth, eu escuto. Imagina, mal dá tempo de escrever, você vai falar que eu tenho que deixar o texto descansar. É a pressa, a gente tem que escrever, não tem tempo, o famoso tempo né, que a gente precisa arrumar. Mas é assim, não estou dizendo que você tem que esperar horas, dias, não. Você escreveu um texto,
né? Se é pequenininho, né? Você basta você olhar, pegar uma caneca e tomar um gole d'água, que o texto já saiu daqui. Por que essa necessidade de deixar o texto descansar? Isso é uma atitude que a gente precisa Sim, ter. com certeza. E eu sempre escuto, né, depois que as pessoas entram em contato comigo, mesmo para fazer qualquer outra pergunta, né, sobre qualquer coisa, a Beth, como é importante mesmo deixar o texto descansar. Segundos. Por quê? Porque quando a gente senta para escrever, ninguém mais tem o hábito, eu tenho esse hábito. Eu tenho. Sim. Eu adoro papel e adoro lápis, borracha. Adoro. Adoro. Então, eu ponho do meu lado, se é um texto longo ainda, eu faço uma lista ali de argumentos que eu vou usar, isso que eu vou trabalhar aqui, organizo essa sequência e daí eu vou lá e digito. Então, tá ali para mim, um guiazinho básico. Uhum. Mas ninguém faz isso, até porque ninguém tem mais tempo, né? Papel dificilmente tá ali, lápis, então acho que só eu que tenho essa coisa do meu lado. E aí a pessoa escreve. Então, escreve aquilo que pensa. Só que o nosso pensamento é muito mais rápido do que a capacidade nossa de digitar. Isso estudos mostram, né? Então, não necessariamente aquilo que você pensa é necessariamente aquilo que está ali escrito. Então, se você acaba de ler e você volta o olho e vai ler, a chance de você ler aquilo que está aqui, a chance é muito grande, é muito alta. E aí fogem algumas coisas de controle. Em especial, pontuação, concordância, uso dos pronomes referenciais, este, esse, aquele, né? Os pronomes relativos. Você pega e lê. Tanto que, às vezes, a gente lê parágrafos, e você já deve ter lido isso, a pessoa escreve um parágrafo de 6 linhas, 5 linhas, 6 linhas, sem nenhum ponto final. Já reparou isso? Vai pondo vírgula, nem ponto e vírgula a pessoa usa. Acha que ainda ponto mais com a final é só no internet, fim, ainda assim, mais com a internet. Né? Ainda mais. As pessoas estão Então, acostumadas a assim, não pontuar. não pontua. Aí no e-mail fica tudo Fica despontuado. tudo igual, fica tudo do mesmo jeito. Sim. E o leitor que se vire para entender, né? Onde que começa, Onde que põe. termina. Por exemplo, vou aproveitar e falar uma frase aqui, que eu li, cheguei a ler, né? Numa empresa, tinha um cartaz escrito assim, cartaz. Para todos aqueles que têm filhos e não sabem, vírgula, nós temos uma creche no segundo andar. Para todos aqueles que têm filhos e não sabem, vírgula. Você falou que era um cartaz? Era. Tava lá escrito, né? Um cartaz indicando. Nós temos uma creche no segundo andar. Por que você tá rindo, Fábio? A pessoa tem filho e não sabe, é difícil, Então, né? primeiro, Como que ela vai... tem filho e não sabe. Se a pessoa tem filho e não sabe, né? Dificilmente a creche vai ser útil pra Vai ela. servir creche pra quê? Então, veja. Na verdade, então, é quem não sabe da creche. Então, para quem não sabe da creche, não, mas a escrita era essa. Sim. Então, essa coisa assim. Ah, mas não era isso que eu queria ter. Eu não queria ter dito isso, eu não queria, mas é isso que escreveu. Então, por isso essa necessidade de você reler. Então, para todos aqueles que têm filhos e não sabem, vírgula, nós temos uma creche. Então, essa vírgula é uma vírgula de sequência, é uma vírgula coesiva, né? Ela atrapalha. O leitor lê e fala assim, como assim, né? Então, basta a gente pensar, creche. Como que escreve isso? Temos uma creche no segundo andar. Essa frase interessa para quem? Para quem tem filho e sabe que tem. Porque se não tem, não precisa da creche. Sim. Não é? Quem lê aquilo lá, tem filho, não sabe, não vai fazer diferença. Mas tudo bem. Quem tem, sabe. Quem tem, opa, preciso, deixa eu buscar, deixa eu ver, né? Então, assim, tá vendo? É curto, hein? E olha ali. Então, por isso, essa necessidade de você deixar o seu texto escrito lá segundos, e aí você volta o olho, lê e faz os ajustes necessários. Às vezes, até eu mudo parágrafo de lugar, né? A gente faz isso. Ah, não, é melhor pôr esse para baixo, e assim vai. E aí você relê, faz os ajustes necessários, e aí você manda feliz da vida, seu texto, né? Então, essas são umas dicas que eu acho que são importantíssimas para todo mundo, que Só posso perguntar, Carol? Claro. Desde o começo da pandemia, né, basicamente estou de home office. Então, o jeito que eu encontro de certa forma para poder deixar o texto descansar é isso. Então, na maioria das vezes já estou sentado há um bom tempo, então não é só tipo tomar uma água, um leite e já olho de novo. Eu levanto, enfim, se eu não tinha nada para fazer, não estou com vontade de ir no banheiro, não estou com vontade de tomar nada, não preciso fazer nada, eu pelo menos dou umas 2 voltas assim na casa e depois eu volto para tentar antes de enviar, né? Porque na correria muita gente pode fazer, o texto vai descansar e ser visto novamente, mas aí é para uma outra pessoa. Não, terminei, já estou mandando aqui, e aí é outra pessoa que vai fazer mais esse filtro um pouco maior, né? E aí acaba passando um monte de erros aí que a gente pode cometer.
Enfim, Não mas é só erros, importantíssimo. não só erros, É, mas a questão da própria organização, né? sim, sim, sim. Da fluência do texto. Então, esse deixar de Então, nanar, deixar descansar um pouco, é de fundamental importância. E o reler, né? É uma porque palavra, o reler o texto é uma palavra que precisa fazer parte da mente, sim. nossa, Até que porque escrevemos quando textos. você tá muito tempo nele, né? Principalmente quando é texto mais longo, obviamente, aquela coisa, né? A frase lá, o olho vicia, né? O olho Então vicia, muita coisa ou se acaba vicia. passando, né? Passa, mas A passa, fluidez mas do passa, texto, tudo, né? um monte de coisa. Eu faço também correção, né, de teses, de Sim. textos, de livros. Então as pessoas falam, Beth, não aguento mais porque eu acho que eu sei falar. Eu acho que eu sei falar a minha tese. Calma bem, então dá pra cá que eu vou ler, viu? Eu organizo direitinho a Aham. coisa. E aí, também é outra coisa, outra questão que eu quero trazer aqui um pouquinho ainda sobre esse texto desse, que o texto dele, né, nos traz esse monte Sim. de discussões aqui, é a história do querer falar complicado ou querer escrever complicado para mostrar competência, né? Uhum. Isso é um grande engano. É um grande engano. Por quê? A simplicidade na escrita é a grande preciosidade que a gente pode ter. Então, português tem lá uma estrutura simples: sujeito, verbo, complementos, né? Uhum. Então, quanto mais próxima dessa estrutura as nossas frases estiverem, mais fácil para o nosso leitor Sim. entender. E aí, tem gente que começa, né, inverte essa estrutura, aí pega o sujeito, enfia um monte de coisa aqui no meio, e aí não se preocupa com vírgula, depois põe a continuação lá, e é comum a gente perceber o quê? Aí o básico começa a aparecer de problemas, né? A concordância. Então a pessoa põe o sujeito aqui no plural, põe uma porção de informações aqui. Nessas informações tem várias palavras que vão estar lá próximas do verbo, que tem que concordar com esse sujeito aqui, Uhum. no singular. Depois dele também aparecem palavras no singular, à medida em que ele mudou, né? Então o verbo vai lá para o singular. E o coitado do leitor que já está lendo o texto, ele lê aquilo e fala assim: nossa, mas o que é que fica? O que Ah, fica? Fica? Cadê? Para. Toda vez que o leitor precisa parar para entender alguma referência, quem é esse, aquele, esse sua, esse seu, sobre, né, as coisas que você escreve ali, normalmente ele precisa voltar pelo menos um parágrafo no seu texto. sim. Toda vez que o parágrafo breca a leitura, qualquer que seja o É muito motivo, ruim isso. é. Por isso, releiam, vejam, tem dúvida, pergunta, né? Se for algum, ainda mais se for algum texto importante, pergunta para alguém. Claro, você tem que ter a sua autonomia para também não ficar Sim. atrapalhando o trabalho alheio. Aham. Mas assim, é muito importante, né? É muito importante essa, essa questão de escrever de forma clara, de forma objetiva, com o uso de um vocabulário que o outro entenda, né? Porque e só que escrever simples também não é tão fácil, porque você Sim. precisa ter um conhecimento muito grande sobre aquilo que você escreve, né? Que é comum a gente ver, né, pessoas que enrolam o texto, né, usam palavras difíceis, e você, a hora que você escuta bem, você fala assim, mas a pessoa está falando exatamente do quê? Né? Uhum. Né? Então, pode não ter problema nenhum na fala de concordância de nada, mas a maneira como a pessoa amarra aquelas coisas, você fala assim, né? Vocabulário que está inadequado. Então, assim, é muito importante a gente pensar sempre antes de escrever, pensar ao longo do processo de escrita Depois. e pensar depois. E reler aquilo que a gente escreve. Uhum. Pronto. Um caso, bom, tem inúmeros exemplos, mas um que me marcou, não sei por quê, mas eu tava numa, acho que a primeira agência por onde eu passei, a gente tem um, a gente tinha um cliente lá na época, que ele falou assim, de uma empresa ali acho que em Paulínia. A Hum, gente vai escrever aqui pra nossa comunidade, a comunidade é bem simples, que tá em volta ali da empresa, da indústria, sabe? E ele falou assim, então vamos escrever essa revista aqui institucional de uma linguagem bem simples. E aí tinha um trecho, eu não lembro que falava exatamente, mas a gente colocou lá, tipo, o obstáculo ou desafio. Vamos falar nesse sentido. Aí a gente passou esse texto, né? Tinha muito, muita informação e tinha esse trecho lá. E aí ele corrigiu e devolveu pra gente. Aí a própria pessoa que pediu pra ser mais simples devolveu a correção, substituiu o obstáculo desafio por empecilho. Aí, a pessoa que é a comunidade, linguagem simples, vai entender mais fácil um obstáculo desafio ou empecilho, é né? claro, claro. Que não tá acostumado, uma pessoa que não Desafio, tá, obstáculo, claro que a é pessoa muito mais faz. tá no dia a dia, Claro, né, do que algo claro. empecilho, É né? impossível. É, né? Enfim, as coisas que a gente se depara, mas tem exemplos, tem uns montes. Tem uma outra coisa que é importante dizer.
que é muito comum também, expectativas que a gente tem a respeito daquele que nos lê. Sim. Eu nunca me esqueço num curso, foi um curso para. Foi um curso numa empresa para líderes, né, ali. E aí um dos líderes, ele chegou para mim no café, falou assim para mim, Beth, olha, eu tô assim tô tendo um problema muito sério. Eu tô começando a escrever nós vai, nós foi. A Aí gente somos. eu falei assim, mas por quê? Aí ele falou assim, não, porque é o seguinte, eu fiz um curso e aí eu começo a me arrepiar, né? Porque primeiro, será que ele ouviu isso mesmo, que ele foi me falar depois? Ou será que ele que interpretou dessa maneira, né? Ele falou assim, que a gente precisa ajustar a nossa escrita dependendo de para quem a gente escreve. Sim. E ele trabalhava, né, com o famoso chão de fábrica, né? Sim. E as pessoas com menos escolaridade, né? E que, obviamente, né, tem uma escrita diferente, né, que sai fora da norma culta, mas é a escrita que eles têm, né? Uhum. E aí eu falei assim, e o que que você entende por isso? O que que é para você escrever de acordo com o Beth? Então, eles têm pouca escolaridade. Então, eu passei a escrever assim. Eu falei, cara, não, não faz isso. É escolha de vocabulário só. Sim. Mas eles esperam de você, que é líder, eles esperam uma norma culta cultíssima. Eles não Uhum. esperam de você isso, né? Você. E por que imaginar que assim eles vão entender melhor? Uhum. Então, é adequação de vocabulário. Apenas você não precisa usar empecilho. Você Sim. use obstáculo, né? Já é o suficiente, É né? claro, você É. utilizou. É imprescindível. Você usa o quê? É importante. Então, importante todo mundo sabe. Sim. Ai, Beth, Em vez de com que que é? bom! Então é isso. Então não é, escrever da maneira como aquelas pessoas escrevem. Eu falei, não, você vai fazer o uso de um vocabulário que essas pessoas entendam. E a gente tem que fazer isso no nosso dia a dia. Não é preciso florear a escolha do vocabulário, né? Então tem esses ajustes aí que a gente precisa fazer em algumas Em falas, vez do, como que é, né? o adminiculá-la, colocar, pode deixar eu Adminicular. administrar lá, alguma coisa, Eu assim, a te pessoa vai ajudo, eu entender, te né? ajudo que Ah, eu te administrá-la, auxiliar, imagina entendeu? administrá-la no Rio de Janeiro, ainda mais, né, para o que você quiser. Gente, eu te ajudo aqui, né? Eu te Sim, acompanho se você precisar, mas sim. administrá-la é Estou demais. à disposição. Estou à Tá? disposição. Aham. Opa, aí estaria mesmo, né? Sim, sim. Bom, menino Fábio, pode continuar Eu suas vou pular do que perguntas. é da parte ali do juros de case. Vou entrar, depois, assim, houver tempo, a gente volta lá na parte do juros de case, lá das experiências dentro os escritórios de advocacia e tudo mais. Aham, Eu vou caminhar aqui para a área de gestão, que você também já contou bem ali na parte inicial. sim. Então, eu quero que você conte melhor sobre a comunicação oral. A gente já falou até bastante, agora a gente está citando até a comunicação oral também, né? Uhum. Da escrita, mas a comunicação oral dentro das organizações e como isso se conecta, você tinha comentado também, com as partes, As ó, relações, com as relações relações interpessoais, interpessoais. isso. Então, olha só, né? A comunicação oral, né, dentro das organizações, primeiro vamos falar então a gente tem, dentro das organizações, a gente tem a comunicação interna, né, Uhum, entre sim, as várias equipes, entre as várias áreas daquela organização, né, entre os departamentos, então a gente tem a comunicação interna ali dos funcionários, das funcionárias. E a gente tem a comunicação externa, que é a comunicação com os clientes, né? Sejam clientes internos, externos, sejam lá quais forem eles. uhum, E aí, eu sempre digo o seguinte, e eu creio nisso, que se a comunicação interna ela não for uma comunicação fluida, que as pessoas dificilmente a possam externa falar, será também. as pessoas possam perguntar, as pessoas possam sugerir, né? As reuniões de fato sejam efetivas para conversa de assuntos pré-definidos, pré-organizados, com tempo de se discutir, né? O que acontece? A comunicação com o cliente também não vai fluir. Sim, Então, assim, é muito importante, né? Porque a comunicação interna,
ela tem uma função relevante, né, no sentido. Então, aquela historinha, né, comunicação. Existe um emissor, um receptor, aí você tem o canal de comunicação. Sabe aquela que muito Sim. tempo se falou sobre isso? Isso aí, né, já. Então, a comunicação interna, ela tem uma função relevante no sentido de fazer circular as informações novas, de promover o debate e a interação entre os vários segmentos da organização e, sobretudo, de capacitar os funcionários e as funcionárias para um atendimento, se for o caso, né? Porque as pessoas, normalmente dentro das organizações, elas atendem mesmo, um atendimento de excelência e para atingir os objetivos comuns. Então, o cuidar dessa comunicação interna, de como está essa comunicação aí no tabuleiro dos conflitos, usando a sequência Magda, né? Cuidar dessa comunicação, sabe? As pessoas terem espaço para falarem. Uma das coisas que eu mais percebo quando eu vou sozinha, que é um trabalho meu específico só de comunicação, ou quando Magda vai também e a gente faz o nosso trabalho, é assim, como as pessoas não têm espaço para falar dentro das organizações. E aí, quando elas entram, né, num treinamento, num curso em que ali elas podem falar, é uma coisa assim, que elas falam, aí elas trazem as queixas de anos, sabe? Aquela coisa que tá ali, que tá marcada. Então, assim, eu vou de novo falar, hein? Uma organização esperta é aquela que cuida da comunicação interna, de verdade. Não é um faz de conta. Só de fachada, né? Só de fachada. Tem que ter cursos, treinamentos, fazer essas pessoas terem espaço internamente para falar. As lideranças precisam, de fato, estimular, querer ouvir, né? Querer ouvir. Então, os seus liderados, né? Então, isso é uma questão, assim, fundamental. E aí, nesse processo, tem uma frase de ele é um novelista escocês, poeta, escritor de roteiros de viagem. Ele nasceu em 1850 e faleceu em 1894. Estamos falando desse período. E ele escreveu o seguinte: a dificuldade não é atingir seu leitor, mas atingi-lo precisamente como você deseja. É o processo de persuasão. É fazer o leitor fazer aquilo que você quer que ele faça. Por trás da minha fala, por favor, entendam que existe uma palavrinha crucial que é ética, né? Sim. Ética, né? Então, sem manipulação. O processo de persuasão, né, é um processo que é mesmo de você fazer uso de argumentos convincentes, de argumentos consistentes, explicar o porquê que vai ter aquela alteração, o porquê, porque senão, né, você começa a criar, né, muita dificuldade até dentro das próprias equipes de trabalho. Então, a comunicação interna precisa ocorrer, precisa dar voz para essas pessoas, elas precisam ter o espaço de dar a opinião delas, né? Então, isso é de fundamental importância. Uma palavra que aparece, não, isso é mais da comunicação escrita, não, deixa pra lá, não precisa falar disso não. O que a gente tem? Tem duas palavrinhas que são muito importantes, né, na nossa escrita e na nossa fala também, que elas são intencionalidade e aceitabilidade, né? Todos nós temos intenções quando a gente escreve e quando a gente fala, né? Então, por isso que a gente precisa pensar antes de falar essa nossa intenção, né? Sim. E aí, só que então a intencionalidade está na gente, que a gente escreve ou a gente fala, né? A aceitabilidade está naquele que nos ouve e naquele que nos lê. Então, é aquele que nos ouve ou aquele que nos lê que vai dizer se a nossa fala e a nossa escrita são coerentes ou não, se elas fazem sentido ou não. Então, aquela famosa frase assim: eu falei, expliquei tudo direitinho. Agora, se o Fábio não entendeu, o problema preenche. Dele. A gente faz isso. Sim. Mas não necessariamente é. Porque o problema pode estar na gente. Então, assim, às vezes, né, a gente precisa... E aí que entra a comunicação não verbal também. Né? Num momento de comunicação, num processo comunicativo presencial,
Esperto é aquele que presta, aquela que presta atenção no não verbal do outro, Uhum. né? Então, assim, o nosso corpo fala e fala mesmo, né? Então, observar, à medida que você fala, observar. E também, não é assim, você está falando com um grupo. Aí eu pego e olho para você e falo assim, Fábio, você está entendendo? Aí você fala assim, tô. Eu pensei, eu acho que você está com cara de quem não está entendendo. Dali a pouco, eu falo, olho de novo para você, Pedro, você está entendendo mesmo? Gente, por favor, não isso, né? Traz para você. Traz para você. Traz para você. Fala assim, Pedro, você está entendendo esse assunto? Quero te perguntar, e outras pessoas também que estão com uma carinha parecida com a sua, né? Estou eu sendo clara? Sim, mudar um pouco, né? É para você tem que trazer, Sim, não para sim. o outro. Né? Uhum. Então, essa é uma outra atitude da gente, quando a gente fala, se preocupar com isso. Estou eu sendo clara o suficiente para que as pessoas me ouçam Uhum. e entendam aquilo que eu estou, sobre o que eu estou falando? E dar espaço, né, para o outro falar, para o outro perguntar, né? Interagir nessa conversa, né, que Uhum. se estabelece. E daí, né, então a aceitabilidade, essas duas palavras, elas andam juntas. Então, tinha uma outra questão, né, que é de escrita, mas tudo bem, vale, que tem essa em jogo. Eu tava faz uns anos já, eu estava na Francisco Glicério, aqui, né, em Campinas, andando, e aí estava passeando assim, tinha uma pessoa entregando uns folhetos. E aí ela me entregou um folheto assim para mim, eu peguei esse folheto, nem olhei na hora, depois eu fui ver. Era um folheto bonitão, papel bom, assim, colorido, blá, blá. Aí nele estava escrito assim, era de uma financeira. Aí nele estava escrito assim, não deixe a preocupação acabar com você, ponto. Deixe que a nossa financeira ajude. Ajude a acabar com você. Né? Sim, Então essa coisa de, às vezes, da sim. fala também, a Aí quando gente come a palavra, como né? a palavra, É. porque todos nós já ouvimos. Não use palavras repetidas proximamente, porque se você, desde que a nossa financeira ajude você, né? Sim. Ajude você, tá tudo claro. Só que Ó. quando você tira esse você, não é só você que você tá tirando, né? Uhum. E a fala também tem isso. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Quando a gente fala, se a gente também, ao falar, a gente não faz não toma, né? Esse tipo de atitude. Uhum. Então, né, uma outra questão que eu considero importante para dizer, para falar, né, sobre a questão da comunicação oral dentro das organizações, e aí estender para a questão do cliente, do cliente, do usuário, né, seja lá o tipo de instituição que for, que então é muito importante, volto a dizer, dar espaço para que o outro fale, para que o outro se manifeste, né, nos processos comunicacionais. Então, é muito importante que ele diga se entendeu, se não entendeu, se concorda, se não concorda com aquilo que está sendo, né, porque há aquelas pessoas, infelizmente, dentro das organizações, e a gente tem isso de monte, que são aquelas pessoas autoritárias, né? Elas não. E é muito difícil lidar com pessoa que não ouve, né? Que Uhum. não quer ouvir. E que é ela que sabe, e que é ela que manda, e que ai de você, Fábio, ai de você, Elizabeth, se vocês não fizerem aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. A pessoa nem sequer ouve, né? O que Uhum. você tem para dizer. Então, eu sempre digo assim, que a gente, dentro, né, nas organizações, as pessoas, elas precisam também observar, né? Observar. Observar como que a outra tá, se está atabalhoada, se está correndo muito, se não está. Quando for falar com a liderança, com o gerente, seja lá com quem for, botar reparo antes, né? Se a pessoa vai ter tempo, se a pessoa tá. Se você vê, né, no trânsito, muitas vezes, o que a pessoa está Uhum. fazendo. Então, há momentos para você chegar e falar e expor, né? Mas tem que ir, tem que falar. Né? Não dá para ficar guardando aquilo que às vezes não que está incomodando. Né? Isso tudo é muito importante que as pessoas entendam que é necessário se fazer esse processo de fala, ouve, cada hora você está num lugar, né? E criar uma cultura mesmo dessa de dar espaço para que o outro fale, para que seja ouvido. Então, esse é um dos grandes problemas que eu percebo dentro das organizações em relação
a comunicação oral. Uhum. Acho que tanto na comunicação escrita quanto na oral, né? Ou seja, então, seja você produzindo um texto ou prestes a fazer uma apresentação, muitas vezes acontece a gente pressupor que a pessoa tem exatamente a mesma bagagem que a gente, ou quase a mesma. Isso. Tipo, aí, o que eu vou falar quase a mesma, né? A gente tem uma novidade aqui, assim, eu sou um gerente, digamos, né? Vou conversar aqui com a minha equipe. Eu tenho uma novidade que só eu sei. Eu vou pressupor que todas as outras pessoas da minha equipe têm a mesma bagagem que eu. Esse pessoal só não sabe o que eu sei agora que eu vou contar a eles. E aí eu conto, não ouço o outro lado, simplesmente vou embora e pressuponho que todo mundo entendeu e que vai ser feito da forma perfeita, né? E não, né? Então, quando a gente pressupõe, seja na hora de produzir um texto, de formar e de formular, né? De construir e Exatamente. realizar uma apresentação, é bom que a gente tire isso, né? Na verdade, né? De pensamento de pressupor esse tipo de coisa e dar, igual você falou, né? Dar voz às É pessoas. uma palavra, há duas palavras que eu considero muito importantes no processo da comunicação oral, né? Que é a disponibilidade e a humildade. Humildade não é humildade de ser bobo, de ser trouxa, Sim, né? sim. Mas é a humildade de você se colocar à disposição para que o outro explicite aquilo que ele não tem, para você abrir espaço, para você falar mais para aqueles que não entenderam, e a disponibilidade mesmo, é você estar disposto ali a ouvir, a conversar, a tirar as dúvidas, e aí, isso é uma coisa, isso que você trouxe, é um dos grandes motivadores para boicotes dentro das organizações. Uhum, As pessoas, normalmente, elas falam para, elas não falam com. uhum. Qual que é a diferença? Falar para, eu chego, eu entro, eu marquei lá uma reunião com o meu grupo, lá a minha equipe, eu entro, tenho lá o meu É, script é o, montadinho, é o convencional, né? O emissor, receptor, acabou, acabou, né? acabou. E aí eu falo, olha, gente, eu gostaria, e eu já vi isso ocorrer, porque às vezes eu passeio antes pelas organizações para depois trabalhar com eles, porque aí eu vou ver em loco como é Uhum. que a coisa rola. Então, é muito comum a pessoa chegar e falar assim, olha, eu gostaria tanto de ter tido tempo de conversar com vocês antes, mas é aquela cara, vocês sabem, de quase vítima, de nossa, eu Uhum. sinto tanto, né? Mas não deu tempo, vocês sabem como o tempo é corrido, mas então, olha só, o que eu gostaria de conversar com vocês, de discutir, não deu tempo, mas eu, né, sabendo que vocês são uma equipe que vai entender o que eu vou passar aqui agora, então eu vou transmitir para vocês. Olha, nós decidimos tá. Enfia goela abaixo. E vai soprando. Vai, E vai, depois vai né? embora. E aí fala assim, então, olha só, né? É isso, gente, infelizmente não dá. Então, a partir de amanhã tá valendo isso, tá bom? Então, todo mundo pro trabalho, porque eu também já tenho outra reunião para eu ir, e a pessoa sai e todo mundo fica lá assim, hã? Uhum. E aí, as pessoas, até elas, algumas compram a ideia, né? Tentam, de fato, engolir aquilo, mesmo não concordando, mesmo tendo dúvidas de como fazer, porque isso também é outra coisa, não entendeu, né? Uhum. E aí começa a famosa rádio peão, né? Também. Sim. Começa lá a funcionar. E aí eu costumo sempre dizer: liderança esperta, de novo a palavra, é aquela que ouve aquilo que sobe. Então, essa história de só desce, né? A hierarquia vai de cima para baixo, vai. Uhum. Enfia a goela abaixo. Aí, não. Quem é esperto, líderes que são espertos, observam. E liderança pensa em tudo, gerente, supervisor, vamos pensar todos esses grupos, né? Pensar, observar e ouvir o que essas pessoas estão falando e ouvir, porque o feedback sobe, né? Então, sobe mesmo. As Sim. pessoas conversam, né? Sim. E aí, o que a gente passa a ter muitas vezes, eu escuto muito assim, falarem para mim, Beth, mas então, um dos problemas que a gente tem é que as pessoas, elas concordam na hora que a gente fala que elas vão fazer. É. Mas depois, uma semana elas fazem, depois elas não fazem mais. Você fala, bom, então como é o seu processo de falar para essas pessoas? Você fala com ou você fala para? Porque eu também já vou na chincha, né? Uhum. Como assim, Beth? Você dá espaço para as pessoas falarem enquanto você vai comunicar? Às vezes dá, mas a maior parte das vezes não dá, Beth, porque é muito tempo. A gente tem. Então você vai ter que precisar começar a ter. Porque é exatamente por isso. No começo elas fazem, depois não foram motivadas a entender o porquê que era aquilo, porquê que essa mudança, porquê que alterou o horário, porquê que isso, porquê que aquilo. Então elas fazem no começo, depois elas vão deixando.
né? Uhum. Vão deixando. E aí, todo aquele trabalho que foi feito acaba se perdendo, né? Então, essa coisa da disponibilidade, do tempo, da humildade e de chegar lá, tem que explicar. Tem que falar com. Todos os meus cursos da Baixa Comunicação, eu digo, o nosso processo aqui é falar com, nunca falar para. Uhum. Porque tem que ter o outro lado. Né? Então, a gente passa a ter resistências, muitas vezes resistências sérias mesmo dentro das organizações em relação a determinadas pessoas, a determinados líderes. Né? Então, isso que você trouxe, Fábio, é extremamente pertinente. Né? Uhum. Legal. Agora a gente vai para as considerações finais aqui, quem tá falando. O, outros tópicos que a gente pode abordar talvez numa outra oportunidade. Ixi, já está acabando o nosso Já. tempo? Ah, Como tá, já assim, foi então? quase 1h20, basicamente. Olha! E então eu quero saber de você, Beth. Hum, Enfim, você já trouxe bastante coisa aqui pra gente. Obrigado por ter trazido um exemplo bem prático aí da questão do e-mail, né? Entre outros tantos também que você uhum, trouxe. Eu quero saber de você, dentro aqui da experiência que você já tem na comunicação na parte profissional, ou até na sua vida pessoal, assim, uhum, quais dicas mais importantes você tem para deixar, além de algumas ou tantas que você já citou aqui, tá. para quem está começando na comunicação principalmente? Então pode ser qualquer tipo de dica, digamos assim, pode ser uma dica de hábito, né, de a pessoa colocar em prática aquilo no dia a dia que vai ajudá-la a se Uhum, comunicar melhor, seja no campo pessoal ou profissional. Pode ser uma dica, igual eu falo assim, de um conteúdo específico, né? Então, seja um documentário, um podcast, um filme, um tá, livro, tá. qualquer coisa assim. Uhum, Ou, enfim, qualquer outro ponto que você goste, enfim, escolha chamar a atenção. ok. Então, eu vou falar um pouco sobre saber ouvir. Todos nós precisamos aprender a saber ouvir. E aí, tem o Rubem Alves, em uma das. Eu tenho um texto que eu escrevi, Você Sabe Ouvir, né? Eu tô com ele aqui em mãos, aproveitar e dar uma bisolhada nele aqui. Tá bom. O Rubem Alves, né, em uma das brilhantes análises que ele faz, ele afirma o seguinte: amo de paixão isso daqui. Pensando no contexto que a gente tem vivido, né, nos últimos anos, quem está convicto da verdade não precisa escutar. Por que escutar? Somente presta atenção na opinião dos outros, diferente da própria, aqueles que não estão convictos de serem possuidores da verdade. Quem não está convicto está pronto para escutar, é um permanente aprendiz. E hoje, infelizmente, né, a gente vive uma crise absoluta, absurda do ouvir. Não do ouvir faz de conta, né? Você ouve, mas assim, aquele de ouvir atentamente o outro, de ouvir e de aceitar, ou deixa ele falar o que ele pensa, né? Sim. Deixa ele É falar o que ele pensa. o que até algumas pessoas abordam como, tipo, não é o ouvir, é o escutar, porque o escutar é algo mais ativo, de realmente você estar com Sim, atenção, sim, né? né? E daí ele usa o termo escutar, né? Quando eu uso ouvir, Aham, já sim. tá essa Sim, coisa de ouvir de de verdade, né? verdade, sim. Que então, não é o ouvir faz de conta, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, né? Então, e aí, do ouvir atentamente o outro, despidos dos nossos preconceitos, que quase sempre se transformam em preconceitos, em intolerância. E a gente está vivendo esse mundo assim, né? O cenário tá, todo mundo quer ter razão, todo mundo tem razão. E aí, E opinião sobre e tudo. opinião sobre tudo. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Ninguém quer aprender a ter conhecimento mais profundo de nada. Mas voltando aqui, né, para Sim, essa questão específica, né, que é assim, né, isso é muito comum, assim, na maioria das situações dialógicas, como é que a gente se comporta? É um bem geral, né? Se o outro pensa diferente de nós, a gente não precisa ouvir, porque afinal de contas, a nossa opinião é a que vale, é a melhor. Se o outro pensa igual a nós, também a gente não precisa ouvir. Por quê? Porque eu já sei. Eu penso da mesma forma. Para que eu vou perder tempo? Então a gente não ouve, não escuta, né? Então, se decidimos ouvir, sim, mas pela misericórdia, sabe? Eu vou ouvir. Logo após as primeiras palavras do nosso interlocutor, a gente já está pensando no que a gente vai responder depressa para acabar logo com aquilo. Aí, pior, quando a gente não tem disponibilidade para ouvir, por qualquer que seja o motivo, a gente não diz muitas vezes, porque tem vergonha, ainda pensa assim, se eu falar para o Fábio agora que eu não posso ouvir, ele vai sair falando de mim.
que eu não quis ouvir, que eu fui impertinente, que eu não quis ouvir. Então, fica olhando pra você assim, com a maior cara de quem tá prestando atenção nada. Ela tá assim, olha o horário, caramba, que fome que eu tô, esse Fábio não para de falar. Então, tá ouvindo nada. E aí depois o Fábio vira pra mim e fala assim, Beth, o que que você acha, hein? Ah, eu não ouvi, né? Porque eu não tava... Olha, então é o seguinte, Fábio, eu vou ser sincera com você, eu vou almoçar, depois a gente volta e eu converso com você, a gente retoma essa questão. Porque eu não ouvi, então vai ter que ouvir tudo de novo. Então, para haver diálogo, é preciso que os interlocutores queiram de fato participar dele. Então, para isso é preciso querer ouvir o outro, querer ouvir o que o outro tem a dizer. E tem algumas perguntas, né, que é bem bacana, mas não dá tempo nesse momento, mas só assim, para a gente conseguir ouvir o outro de maneira digna, né, a gente precisa ter desenvolvidas 3 habilidades que são muito importantes. Primeiro é a empatia, tudo começa dela. Depois é a autenticidade e a atenção incondicional. E isso tudo constrói a famosa comunicação produtiva. Então, eu exerço na comunicação oral, né? Eu exerço a empatia, eu escuto o que o outro tem para me dizer. Eu de fato estou ali presente, estou prestando atenção, estou ouvindo, e mesmo que seja alguém que venha, porque é comum também alguém vir alterado, né? Principalmente na área da ouvidoria, isso é muito comum. A pessoa vem alterada e muitas vezes vai para os ouvidores assim, com o dedo em riste, né? Então, o que eu falo? Não tira o olho da pessoa. Você nunca, no enfrentamento verbal, você nunca baixa o seu olho. Trema por dentro, trema por fora, mas o olho tem que ficar ali, no olho do outro. Por quê? Se você fizer isso, acabou. Então em pé. Olha, não é para olhar com o olhar de quem vai morder. Mas olha, uma vez eu tive isso ocorreu, uma professora numa escola, ela veio assim, ela não entendeu direito, ou eu não tinha falado de forma adequada numa reunião que tinha tido, ela veio com o dedo em riste assim pra mim. Eu vi aquela moça entrando com o dedo assim, falando e falava alto, e eu vim falando assim, a hora que ela chegou, eu falei, gente, como é que eu breco essa pessoa? Falei, vou segurar na mão? Não, vai ser pior, vai, né? Então, o que eu fiz? Ela vinha com o dedo assim, você vinha. Só, ela tirou. Betty, você ia me morder? Eu falei, não. Eu falei, me desculpa. É que eu achei que você ia me pegar pelo pescoço. Você me desculpe. Podemos conversar? Mas eu tremia, depois eu tremia, né? Então, é assim, né? As pessoas, elas precisam, né, se disponibilizar a esse ouvir, a esse escutar de verdade. Então, mas se a gente quer que a nossa comunicação seja eficiente, que nossas relações interpessoais sejam saudáveis, precisamos mudar nosso comportamento muitas vezes. Não podemos, povo todo que nos ouve, não podemos nos esquecer de que, quando nos apegamos a determinados modelos de comportamento, de condutas, devemos sempre refletir sobre o que fazemos. Devemos sempre reavaliar nossos comportamentos. Nessa hora vale o espelho, sabe? Se teve um dia difícil de trabalho, se foi grosseiro com alguém, qualquer coisa, chega, vai lá pro espelho, conversa com você, né? Isso é bacana, porque você se olha, né? Você se vê. E pode provocar, então, o que a gente tem? A gente reavaliar, né, os nossos comportamentos. Um ato repetitivo vira hábito. E hábito vira destino. Que destino a gente quer para o nosso dia a dia profissional e para a nossa vida mesmo, né? Com a nossa família, com amigos. Então, esse determinados comportamentos que a gente tem podem provocar resistência para a gente mudar nossos comportamentos não adequados, né? Que a gente precisa mesmo rever, repensar, pedir desculpa para o outro se foi grosseiro, explicar a situação, querer ouvir o porquê que o outro foi grosseiro. Nunca confiar, olha, fulano disse isso de você. Opa, será que disse mesmo? Vai no fulano, na fulano. Opa, ouvi dizer que você disse mesmo? Porque eu já vi pessoas, isso dentro de empresas, ficarem anos sem conversarem, porque ouviu dizer que aí no fim não tinha dito absolutamente nada daquilo. Então, esse tipo de resistência, né, impede relações interpessoais saudáveis, verdadeiras, produtivas e felizes. E aí, né, a gente precisa, ao fim e ao cabo, ter essa humildade de sermos os eternos aprendizes sobre os quais o Rubem Alves escreveu. Legal. É isso. Legal. Muito obrigado, Beth. Ou a gente vai mostrar aqui a última tela, tá? Tá. A última tela, né? A penúltima, na verdade. Aqui, bom, aqui é um resuminho da descrição da experiência
na comunicação, né? Tem os seus principais hobbies aqui. Ah, que legal. Cozinhar, assistir a filmes, documentários e dançar. Quer comentar Isso. um pouco sobre algum deles? Ah, vou falar sobre o Rapidinho. dançar. Eu falei, Fala aí. né, sobre o dançar. Fiz uma promessa para mim mesma, entendeu? Uhum. Próximo semestre, a dança que me aguarde. Porque Legal. farei um curso, nada de dança de salão, nada disso. Eu quero Tá, fazer um curso de dança, de estica daqui, dança de lá. Eu adoro dançar. Saio dançando pela casa, amo. legal. Bom, Bom, então aqui cozinhar, assistir filmes documentários. Filmes documentários também de assuntos variados, né? Ou você tem alguns assuntos específicos variados. que você gosta, gêneros? Eu gosto muito gosto bastante de filmes nacionais, de séries nacionais, de documentários Nacionais? nacionais. Gosto muito de documentários, assisto bastante a documentários que a Globo News faz, né? Ela tem uns Uhum. documentários bastante interessantes, né? É, e gosto muito, gosto e assisto mesmo e gosto. Tá bom. Curto muito filme. E Perfeito. cozinhar também adoro. Eu também, Adoro cozinhar. Adoro. daqui que você, dessa que você linkou também, não, dos que você linkou, né? Cozinhar, assistir a filmes documentários, eu gosto bastante. Dançar eu gosto, mas eu não, enfim, levo tanto jeito, então Você não me tem que dedico fazer o tanto a isso. curso. Vou Você tem fazer que o fazer curso. curso também. Vamos Vou lá. pensar Vamos pra sobre. dança. Perfeito. Mais uma vez, obrigado. Tá, até repetiu, cara. Mas, Obrigado obrigado mais uma por vez por tudo, tudo. novamente. Um beijo, Vamos um ver. abraço. É, Até breve. Beth, cordialmente. Não, cordialmente. não, cordialmente É, não. exatamente. E, enfim, espero que a gente tenha uma próxima oportunidade, até porque a gente tinha separado aqui alguns temas que a gente É conseguiu discutir, mesmo mas sobre a questão a da gente pode normoculta. discutir numa próxima É, numa oportunidade. próxima Vamos manter oportunidade. contato para ver se acontece. Ok? Enfim, bem-vinda, tá? Muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço também. Agradeço também a paciência, a disponibilidade, né, das pessoas que nos ouviram que ouviram essa nossa conversa aqui, né? E estou à disposição, Tá viu, bom, perfeito, Fábio, para voltar para a gente conversar mais algumas questões. perfeito. Valeu. É Ah, isso. Heitor, só para mostrar a última tela ali da. Né? Só para lembrar ali do Poder do Clique. Opa. Então aqui a Poder do Clique é uma página que eu tenho com o meu irmão, que a gente fala sobre desenvolvimento pessoal no Instagram. Então quem não segue e se interessa pelos assuntos de desenvolvimento pessoal pode seguir a gente ali. E a plataforma Apoia-se é a plataforma que eu falo já de início, né? Então para quem quiser apoiar financeiramente aqui o projeto no Communitalks de forma mensal, é só visitar esse link aí, apoia.c, Barra, eu ia falar arroba, ó, barra barra Communitalks, Comunitalks. tá? Ok. Ou pela chave Pix, que tá aqui também na live, comunitalkspodcast.gmail.com, tá bom? E é mais uma vez, quem não tiver inscrito ainda, gostou desse episódio com a Beth, ou gosta já de outros conteúdos que a gente produziu aqui no Comunitalks, se inscreve, curte aí o vídeo, segue a gente no Instagram e também no LinkedIn, além de acompanhar, ainda tem a oportunidade de acompanhar pelas plataformas de streaming de áudio. Então, se você prefere ouvir, né, em vez de assistir aos episódios, tem essa possibilidade também, por meio do Spotify, a Deezer, o Amazon Music, o Apple Podcasts e o Google Podcasts, tá bom? É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado mais uma vez.